Quero pedir para vocês, como de costume, aqueles que podem, por favor, ali os microfones, só para que a gente passe o momento da leitura aqui, que todos possam ouvir, né? E aí que os microfones estejam cortados. E logo mais a gente abre para todos aqueles que querem compartilhar e orar e a gente compartilha deste momento. Amém? Então, por favor, aqueles que ainda têm os seus microfones abertos, que possamos cortá-lo e vamos dar início ao capítulo 4 da nossa carta de Efésios. Como eu disse ali na mensagem, né? Teremos assuntos muito especiais hoje aqui, não que os outros não tenham sido, mas o momento que eu estava fazendo a leitura aqui, refletindo a respeito de alguns textos, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo o que eu gostaria e finalizar a carta hoje, mas o capítulo 4, o 5 e até mesmo ali o capítulo 6 vai nos ensinar bastante coisa da nossa vida prática aqui, né? Não que os outros capítulos não tenham ensinado, mas aqui é um pouquinho mais pontual assim para aquilo que diz respeito ao nosso dia a dia, mesmo como pessoas, como família. E como todos sabemos, está aqui o nosso manual de instruções da vida, né? Então, tudo que está escrito aqui, tudo que precisamos no nosso dia a dia, encontramos respostas e direções aqui na palavra do Senhor. E não vai ser diferente hoje. Vamos lá então, capítulo 4 de Efésios. Já começa relembrando um pouco daquilo que já falamos, a unidade no corpo de Cristo. Não sei se a tua Bíblia divide dessa forma, a minha tem esse subtítulo ali. E Paulo vai começar falando assim: como prisioneiro no Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então aqui já tem alguns detalhes, alguns assuntos que nos chamam a atenção, né? Poxa, como assim Paulo fala que ele é prisioneiro no Senhor e ainda assim ele roga pelos outros, ele pede, né? E intercede pelos seus. Entendemos aqui, falamos todas as aulas que em Cristo somos livres. E aqui vem Paulo falando que ele é prisioneiro no Senhor. De uma certa forma podemos entender isso, que enquanto estamos no Senhor, somos servos dele, então somos, como textos do Antigo Testamento vão nos dizer aqui, somos aqueles escravos que eram marcados pelos seus senhores nos tempos antigos com as orelhas furadas. Não sei se todos conhecem o contexto e tudo, né? Mas eu não vou entrar nessa parte do contexto, não quero misturar aqui, mas o escravo, quando ele passava o tempo de servir o seu senhor e ele poderia ser livre, ele era marcado porque ele continuava servindo ao seu senhor por amor, né? Ele não continuava pelo fato de ser um escravo, ele continuava naquela condição de servo mesmo, de escravo, mas por amor, né? Aquele a quem ele servia. Então nós nessa condição podemos dizer que somos prisioneiros ou escravos de Cristo porque o servimos com amor, mesmo entendendo que somos livres, né? Após ele ter nos comprado com o seu sangue naquela cruz, nós o servimos não pela obrigação de retribuir esse favor, mas entendendo que o amamos e servimos em amor, né? Então, dessa forma, podemos entender o contexto que Paulo fala de ser um prisioneiro, né, no Senhor, né? Então, estamos de livre e espontânea vontade presos nele, né? Para que possamos o servir pelo amor que temos. E ele pede, né? Ele roga pelos Efésios que vivam de maneira digna da vocação que receberam, completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros. Aí aqui o verso 3 vai nos dizer uma coisa que é interessante e a gente não se dá conta. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Então, se eu tenho que fazer um esforço para conservar uma unidade aqui no corpo de Cristo, para me manter em comunhão com os irmãos aqui ou com outros irmãos que nós temos, cada um no seu círculo de amizades e frequentações e tudo, se nós devemos fazer esse esforço, logo temos que entender que não vai ser simples assim, manter essa união no espírito e a paz o tempo todo, né? A palavra está nos dizendo aqui para que façamos todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Quer dizer, em algum momento vai sair um atrito, em algum momento a gente vai estar em desacordo uns com os outros, porque somos seres humanos com passados diferentes, criações diferentes, pontos de vista, temperamentos diferentes. Graças a Deus, nós somos todos diferentes. E é dessa forma que podemos manifestar o amor e a graça de Deus. Porque aprendendo a respeitar e a amar o nosso próximo, é dessa forma que manifestamos o reino de Deus. É dessa forma que mantemos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque se eu esqueço isso, se eu esqueço de amar o meu próximo como a mim mesmo, e eu coloco a minha vontade, as minhas convicções, as minhas opiniões acima de tudo, e eu busco ser aceito e impor aquilo que eu acredito e opiniões próprias, quer dizer, o respeito e o amor pelo meu próximo, ele já foi embora faz algum tempo. Porque aí reina o meu egoísmo, reina o meu orgulho, e eu tenho que estar na frente, ou ser melhor, ou ser aceito, e assim sucessivamente. E aí a gente apaga, sem querer, mas apaga da palavra, ou esquece de aprender o verso 3 desse contexto. E a gente vai aprender só o resto que nos cabe, que nos convém, mas isso aqui a gente deixa de citar. Então, façamos todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Poxa, mas como isso? Como é que eu vou discordar disso ou não viver em paz? Ou a gente já vai pensar, por exemplo, eu procuro usar exemplos de pequena escala aqui para que a gente tenha uma ideia do que está sendo falado, mas imagina isso sendo reproduzido dentro de uma congregação com 500, 1.000, 2.000 pessoas. Aqui, talvez, em 5 ou 10, seja fácil de resolver um problema, de mediar, de conversar e tudo, mas num lugar com mais pessoas, que tem mais opiniões, acaba ficando complicado. E aqui, a partir do verso 4, a gente vai ver aonde começa a discordância, aonde começa, talvez, os problemas. E a gente não volta para a palavra para poder achar uma solução para isso. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E aí aqui começa a tal da discordância, porque o fulaninho da placa X vai criticar o da placa Y, vai dizer que ele acredita assim, acredita assado, porque o pastor X, o Y e tal, mas e cadê o parâmetro? Cadê a palavra para dizer, olha, a linha é essa aqui. Se você pensa um pouquinho assim, um pouquinho assado, não tem o mínimo problema. Só que a gente não pode brigar por causa disso. A gente não pode entrar em conflito por causa disso. E querer achar que a opinião de um é mais correta do que o outro, porque tem mais estudo do que o outro, ou é mais velho do que o outro. Enfim, se o parâmetro não for este, se a palavra de Deus não direcionar, as discussões são em vão e a gente cria problemas aonde não existe, e aí o verso 3 fica de lado. A gente não se esforça para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A gente acaba com a paz, a gente deixa ela de lado para que prevaleça a nossa opinião, a nossa vontade, as nossas convicções ou tudo aquilo que a gente aprendeu como tradição, enfim. Né? Então, lembremos
desses versos aqui, que há um só Espírito, um só corpo, uma só esperança, uma só fé, um só batismo e assim sucessivamente. Amém? E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Isso aqui está escrito lá no Salmo 68, esse trechinho aqui, dizendo quando ele subiu ao triunfo às alturas e deu dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão também que havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E este mesmo Senhor, este mesmo Jesus que deu dons aos homens, que subiu aos céus, desceu às profundezas, ele aqui a partir do verso 11, Paulo vai descrevê-lo assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Mais do que claro aqui o verso, eu não tenho nem muito o que acrescentar, eu acho, porque quanto mais eu tentar explicar, mais eu vou confundir as coisas. Ele mesmo designou alguns, não todos, e aqueles que foram designados para tais ministérios, pela misericórdia, que guardem a humildade no seu coração, entendendo para que cada ministério serve, e que um depende do outro. Ele designou cada um para tal ministério com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Foi isso que a gente acabou de ler aqui. Ele não designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, para gerar competição entre tais. Para dizer que aquele que sustenta um título tal, ele é maior do que o outro. Ou ele é melhor, ou ele faz mais e tudo. Não, cada um tem a sua importância dentro do reino para que o corpo de Cristo seja edificado. Diferente do que eu já ouvi e já presenciei em alguns lugares, esses ministérios aqui confiados pelo Senhor a cada um de nós, eles não fazem parte de um plano de carreira eclesiástico. Eu não entro na igreja como sendo um membro, daí eu passo a ser um obreiro, um evangelista, ou isso, aquilo, e eu vou subindo de nível, sabe? Quanto mais tempo eu estou na igreja, eu vou subindo. Não, não é isso. Não é essa hierarquia que a igreja segue. Não foi para isso que os ministérios foram criados. Esse tipo de organização, esse tipo de hierarquia funciona muito bem, não com esses ministérios, mas em empresas onde cada um se especializa e cresce em grade curricular, vamos assim dizer, de acordo com a sua experiência, o tempo de trabalho, enfim. Mas isso é um outro contexto. Isso é completamente empresarial e não ministerial. No ministério, no evangelho do nosso Senhor, isso não existe. Ele nos concedeu, ele nos deu para tais ministérios, independente do tempo em que frequentamos a igreja, independente do tempo em que estudamos a palavra, nós fomos chamados para tal ministério, nos foi confiado tal responsabilidade para que o corpo de Cristo seja edificado. Então não é nem mesmo para o meu uso, vamos assim dizer, para desfrutar desse título em benefício próprio. Precisamos entender isso aqui, E, além disso, a partir do verso 14,
existe um propósito muito claro para cada um desses ministérios aqui, existe um propósito muito claro de por que eles foram atribuídos, né? Para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro por ventos de doutrinas, e entendendo a responsabilidade de cada ministério, fazendo edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, somos nós também responsáveis por aqueles que vêm junto a nós, para que eles não sejam levados por todo vento de doutrina. Esse é um dos maiores propósitos aqui da escola profética, né? É um dos meus maiores propósitos também com cada um de vocês, que eu já disse isso desde o princípio, é tornar-vos... Não sei ao certo usar a palavra correta aqui para que não seja mal interpretada, mas tornar-vos quase que independentes na palavra de Cristo, ou autônomos o suficiente para ler, interpretar e não se deixar levar pelo vento de toda doutrina ou de qualquer um que fala palavras bonitas, né? Precisamos, a cada um de nós, sermos maduros o suficiente para ler a palavra de Deus, termos relacionamento com Ele para que a revelação venha através do Espírito Santo e possamos também interpretar e colocar em prática isso, sem precisar de um intermediador dizendo assim, não, olha, isso aqui é isso aqui é aquilo, é aquele outro. E é por isso que estudamos a palavra de Deus, né? Para que nenhuma astúcia, esperteza de homens nos induzam ao erro. Amém? E é por isso que eu reforço a informação. Ao final de cada aula, releitura de tudo que a gente viu, joelhinho dobrado, oração ao Senhor para dizer o que esse moço está falando aí do outro lado da câmera. Faz sentido? Porque assim, é só ele que vai poder testificar isso no coração de vocês. É somente o Senhor que vai trazer o convencimento de cada palavra que lemos e que estudamos aqui. Amém? Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O nosso corpo físico, enquanto bebês, enquanto crianças, ele não vai conseguir crescer sozinho se cada órgão do corpo não fizer a sua função. A criança se alimenta com determinados alimentos mais leves enquanto é pequena, aí o corpo vai recebendo aqueles nutrientes, vai se desenvolvendo, vai se reproduzindo, os ossos, tecidos, músculos vão crescendo, até que possamos atingir a estatura de adulto. Com o corpo de Cristo não é diferente. Cada um de nós, dentro dos ministérios que foram lidos aqui no verso 11, tem a sua função para que o corpo cresça saudável. À medida que cada parte realiza a sua função, o corpo poderá então crescer e edificar-se seguindo o cabeça que é Cristo. Porque se a gente segue aquilo que o braço está dizendo e esquece do cabeça, o corpo vai crescer errado, vai crescer torto. Se a gente escuta o que a perna está dizendo e esquece que o braço precisa crescer também, que é a cabeça que guia e que existe uma ordem para as coisas, vai crescer errado. E não adianta crescer errado e querer consertar depois. Já ouviram aquela história dos pais educando as crianças? 4 anos, 5 anos, 6 anos, deixa fazer porque é criança, a gente corrige mais tarde. 10 anos, 11 anos, deixa fazer porque é criança, a gente corrige mais tarde. Com 17, 18 vai querer corrigir? Quem aqui consegue? Quem aqui consegue? Mudar toda uma vida de hábito de uma criança, de um adolescente, chegar lá nos 18 e querer corrigir e dizer que está errado. Não vai mudar, meus amigos. Infelizmente não vai mudar. Então o crescimento tem que ser saudável, tem que ser natural e correto desde a concepção. Amém? Vamos avançar aqui, que eu tenho um pouquinho mais de assunto para dizer.
O procedimento dos filhos da luz é o subtítulo do meu verso 17 para frente aqui. Assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então vê que uma coisa puxa a outra, né? Para nós que estamos em Cristo, somos novas criaturas, não devemos mais pensar nas coisas antigas, não devemos viver como uma vida antiga, para que o nosso coração não se endureça diante as coisas de Deus e assim não continuemos praticando todo tipo de impureza, que é aquilo que automaticamente vem sobre nós. Porque temos uma natureza que não é das melhores. Juntando com isso, temos um passado que talvez alguns não tenham muitos erros, mas tem outros que têm um passado que não tem muito do que se orgulhar. Então, junto com a nossa natureza, vem o nosso passado, a nossa história, a nossa carne falando. Se a gente começa um pouquinho assim, endurecer o nosso coração, é fácil voltar lá para trás e começar a praticar tudo aquilo que a gente fazia antes. Porque, lembrando, somos novas criaturas em Cristo. Abandonamos as velhas práticas. Amém? Isso é o que a palavra nos ensina. Só que a gente não pode esquecer que aceitar Jesus, que nos tornarmos cristãos, não é um passe de mágica, é uma decisão. Quando convertemos o nosso coração a Deus, não adquirimos ou não temos automaticamente amnésia e esquecemos de tudo que se passou. A gente decide não praticar mais. Mas basta começar a alimentar as porcarias que elas vêm. Basta começar a abrir um pouquinho a porta e deixar o inimigo trabalhar ali dentro, que ele toma conta. Por isso, precisamos buscar uma vida de oração, precisamos buscar uma vida em santidade, praticar as obras do Espírito e sermos realmente novas criaturas em Deus. Amém? Todavia, verso 20, todavia não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Né? Então aqui só complementando o exemplo que eu dei, para ver que eu não fujo do contexto daquilo que eu estou falando aqui. Eu tenho um grande temor por isso. Né? Então aqui a gente aprende em Deus a se vestir de um novo homem, a deixar as coisas velhas para trás, e assim a gente vai aprendendo dia após dia. A gente não pode se esquecer, porque senão passo atrás. Verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Faz sentido ou não faz sentido o que eu falei aqui agora há pouco? Ah, poxa, então aquele que está convertido, aquele que está em Jesus, o diabo não pode nada mais contra. Pode, é só você dar o lugar para ele que você vai ver como ele bagunça a sua vida. E aqui a gente vê na palavra de Deus isso acontecer e Paulo exortando aos Efésios, dizendo: não deem lugar ao diabo, apaziguem a sua ira. Então, por que ele está falando isso aqui? Aleatoriamente, assim, falando à toa? Porque a nós que somos crentes, imagina, a gente não vai se irar. Isso não faz parte de nós mais. Ah, não? Será que você não se ira durante todo o seu dia?
Será que não tem uma situação que te aperta mais assim, que te tira do sério, da vontade de pegar o irmãozinho e chacoalhar ele de todo lado assim? Pode dar, sim. A gente é humano. O que a gente não pode fazer é ir consumar o ato de pegar o irmão e chacoalhar pelo pescoço. Não, porque aí a gente está dando lugar ao diabo. É isso que Paulo está nos alertando, dizendo, olha, pode acontecer. Porque ele diz no verso 26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Quer dizer, a ira vai vir. Aquilo que te tira do sério, aquilo vai acontecer. Porém, não pequem. O problema não é a ira que vem no coração. O problema é o quanto de domínio próprio tem você para não reagir perante essa ira. Quanto você está colocando para fora, o quanto você está usufruindo do fruto do Espírito, de um deles, que é o domínio próprio, para não ficar irado e pecar com essa ira no seu coração. Então, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Verso 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, notem que aqui as práticas antigas, ele está falando, olha, você que fazia isso, não faça mais. Você que fazia aquele outro, não faça mais. Porque a cada vez que a gente faz, que a gente dá lugar às velhas práticas, a gente alimenta algo que não deveria e uma consequência vem. Né? Verso 29, aqui é interessante. E eu não sei se vocês já viram dessa forma. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Então, assim, Paulo não está falando aqui, não fale essa, aquela ou aquela outra palavra. Quando a gente pega esse contexto de palavra torpe, né, ou palavras que não deveriam ser usadas, a gente já liga ao palavrão. A gente já liga aquilo que escandaliza, né? Aquela palavra que, uau, nossa, poxa, você, um cristão, uma pessoa falando esse tipo de palavra. Só que a gente, quando fica muito literal, quando a gente vem muito na palavra mesmo literal e se atém ao palavrão, a gente se escandaliza. Só que a gente não pode esquecer de diferentes línguas, diferentes contextos, diferentes povos e culturas. E que muitas vezes uma palavra ou um palavrão, no nosso bom português, pode nos escandalizar de uma forma assim tremenda. Para outros povos e culturas, esse tipo de palavra é uma palavra normal, usada no dia a dia e não é vista como um palavrão. Não estou autorizando ninguém a sair falando bobagem por aí, não é isso. Vocês já vão entender o que eu quero dizer. Então, determinados povos e culturas usam palavras diferentes e isso pode escandalizar uns e para outros ser usado no dia a dia normalmente e não ofende ninguém. Mas para o cristão isso escandaliza. E aí a gente fala, o cristão não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode falar aquele outro. Só que a palavra torpe que sai da nossa boca, a qual Paulo está exortando os efésios, pode não ser esse palavrão escandaloso que está passando na nossa cabeça neste momento do estudo. Torpe é o radical de uma palavra que deriva desse radical torpe, que vai nos trazer a ideia de entorpecer, de nos tirar do estado normal. E às vezes eu posso não falar um palavrão que vai escandalizar vocês aqui, eu posso usar palavras muito bonitas, muito formais, mas trazer algumas frases para vocês que talvez vai ofender alguém. Talvez falar alguma coisa que vai... como eu posso explicar isso de uma maneira clara?
Eu posso não usar um palavrão escandaloso, mas eu posso usar palavras bonitas para te ofender. Eu posso usar palavras bonitas para te diminuir, para te menosprezar. E enquanto cristão, enquanto uma pessoa que ama a outra como a ela mesma, eu não vou usar palavras para ofender vocês. E é isto que Paulo está falando aqui. Porque às vezes, assim como já diz em Provérbios, né, que na multidão de palavras habita o pecado, às vezes a gente tenta falar, explicar, ou até justificar algumas de nossas ações. E acabam mais colocando para baixo a pessoa que está ouvindo do que edificando a vida dela. E notem que nesse contexto não precisa entrar nenhum palavrão para escandalizar ninguém. Então, a gente não pode confundir alguns ensinos e levar ao pé da letra dizendo assim, crente não pode falar palavrão. Ok, mas fofoca pode. Será? Falar mal do irmão enquanto ele não está presente pode. É este o sentido de palavra torpe que Paulo está exortando os irmãos aqui. Está dizendo assim, olha, que não saia nada que possa entorpecer os outros, que não saia nada que possa prejudicar os outros da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar. Irmão, se aquilo que eu vou falar, primeiro, né, vamos por partes, se eu não penso para falar, já quer dizer que eu não tenho domínio próprio. Né? Tenho aquela necessidade de falar todo o tempo e não penso, não tenho um filtro. Já é um indício de falta de domínio próprio. Agora, mesmo com esse domínio, se eu tenho a necessidade de falar, mesmo sem terem me perguntado, mas eu tenho que dar minha opinião, eu tenho que argumentar aquilo que está sendo falado e tudo. Mas espera, dá um passo atrás e pensa. Isso vai ser útil? Isso vai edificar aquela pessoa ou vai prejudicá-la? Às vezes a pessoa está passando por um problema, está passando por uma situação delicada, está precisando de uma palavra de conforto ou de uma oração, ou simplesmente de um abraço, de uma presença. E a gente faz o quê? A gente insiste em falar e descarrega um caminhão de coisa em cima da pessoa. Será que a gente se perguntou, se colocou no lugar da pessoa primeiro? Será que aquilo que eu vou falar vai ajudar, vai edificar? E sobretudo, e não menos importante, será que isso que eu estou falando é a minha verdade sobre a vida da pessoa ou será que ainda assim eu estou glorificando o nome de Deus e dando glórias àquele que me capacita a falar nesse momento? Entendem como é vasto esse sujeito de palavra torpe? Como abrange muitas coisas que às vezes passam despercebido? O crente não pode falar palavrão, é feio. Claro que é, eu sei. Além de não condizer com a conduta cristã, é mal educado. Nem aquele que não é cristão, quando você escuta falando um monte de palavra deselegante por aí, a gente já vê que é mal educado. Então você imagina, um cristão falando já fica pior ainda, já é ainda mais um mau testemunho. Mas além disso, a gente não fala isso, não fala palavras deselegantes, mas com palavras bonitas a gente consegue destruir muitas pessoas. E esse não é o papel do cristão. E este é o contexto do verso 29, para que não entorpeçamos as pessoas com as nossas palavras. Para que aquilo que sai da nossa boca seja para edificação, conforme a necessidade e que conceda graça àqueles que ouvem. Amém? E aí o verso 30 não pode fugir do contexto, ele vai explicar o que acontece quando a gente não se coloca nesse lugar. Quando a gente fala mais do que deve, fala coisas que machucam e maltratam os outros. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então quer dizer, além de estar machucando a pessoa que está ouvindo aquilo que eu estou falando, eu estou entristecendo o Espírito de Deus, fazendo tais coisas. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros,
perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E aqui a gente finaliza o capítulo 4 com muita instrução. Apesar de ser um capítulo curto, mas assim, muita coisa que no dia a dia, numa leitura rápida, e se a gente não faz atenção aos contextos, acredito que passa despercebido, ou a gente entende talvez de outra forma, né? E acredito que tem muita instrução. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Isso aqui me leva para uma oração. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É a terceira vez que eu estou repetindo, não é à toa, e me leva para a oração que Jesus nos ensina. Famosa oração do Pai Nosso, que todos nós, creio eu, que conhecemos. E num determinado momento da oração ele vai dizer assim, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não por coincidência, o verso aqui vai falar, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. E na oração do Pai Nosso a gente pede, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos também. Então quer dizer, a gente também não presta atenção nessa oração e nem nesse verso. Se é perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo, e eu peço para Deus me perdoar, assim como eu estou perdoando os outros, como é que Deus está te perdoando nesse momento? Se você olha para dentro de você e olha para aqueles que te pedem perdão, você diz assim, não, você eu perdoo porque eu gosto, você eu perdoo porque é mais próximo, mas você não. Aí você pede para o Senhor te perdoar da mesma forma que você perdoa os outros. Aí quem sabe Deus olha para você e fala, não, eu perdoo aquele que ora mais, mas você eu não perdoo. Já parou para pensar nisso? Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O Senhor não faz acepção de pessoas, Ele não tem preferência por um ou por outro. Então não somos nós que teremos também na hora de perdoar aqueles que nos ofenderam. Amém? Vamos tentar passar para o capítulo 5. Gostaria de terminá-lo, mas assim, tem bastante ensino aqui também. E eu não sei se eu vou conseguir chegar lá até o final do nosso horário. Então me perdoem se eu passar um pouquinho aqui, tá? Portanto, capítulo 5 de Efésios. Sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Difícil aqui já o começo, né? Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como Cristo nos amou e se entregou. Quer dizer, então, se eu amo meu irmão, eu me entrego pelo meu irmão também, e assim sucessivamente. Eu sou um imitador de Cristo, né? Fácil de entender, mas difícil de praticar. E é para isso que estamos caminhando. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, ou que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Mais uma vez, aqui a gente vendo algumas especificações daqueles que não herdarão o reino de Deus. Então, que tudo isso possamos afastar de nós, né? Que sirva de aprendizado para que se afaste de nós. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. A gente vê ensinos incoerentes, a gente vê palavras que não são de acordo com a palavra de Deus,
Ah, mas não tem problema, aquele que está ensinando, aquele que está falando é muito meu amigo, então eu não posso confrontar. Poxa, eu não posso discordar porque talvez eu vou perder um lugar, um posto, um cargo ou qualquer coisa assim, né? Nos contextos das congregações, muitas vezes. Mas a palavra está dizendo, não participem com eles dessas coisas, porque por tudo isso vence a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Desobediência quer dizer, eu sei o que é correto, eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que é certo, mas ainda assim eu desobedeço. Ainda assim eu faço o que é errado porque talvez me agrada mais. Isso é desobediência. Através da desobediência, vence a ira de Deus. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Mais um pouquinho de aprendizado, mais um pouquinho do que se deve e do que não se deve fazer. Agora, a partir do verso 15, a gente entende um pouquinho mais sobre o que é uma vida em comunidade. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Verso 15. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Lembrando que Ele é o centro, que Ele nos ensina, que Ele se deu por nós em amor, então, sendo seus imitadores, nós nos doamos uns pelos outros em amor. Deixamos de lado todo o orgulho, egoísmo e vaidade, porque senão não vivemos de acordo com o que Cristo viveu e nos ensina até hoje. Amém? Para que a gente chegue no final do capítulo, verso 22 tem uns detalhes aqui um tanto interessantes. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Se o seu marido estiver sujeito ao Senhor. Se não, eu entendo e concordo que será complicado de estar sujeito a ele, embora seja um ensino, mas se o marido não está sujeito a Cristo, ele está sem direção. Como a mulher olhando isso, como a mulher entendendo que deve ser sujeita ao seu marido, vai seguir um caminho do qual ela não sabe aonde está indo. Então isso daqui também é um ensinamento para as mulheres, mas diretamente falando também aos seus maridos, que devem ter o Cristo como seu cabeça, para que a mulher possa então ser submissa ao homem. Verso 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado para lavar da água, pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um
a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então, aqui logo em seguida já vem o ensino também para o marido respeitar e amar a mulher assim como Cristo amou a igreja, como ele se deu pela igreja, o marido se dá também à mulher, sendo este guiado por Cristo, que é o cabeça, e as coisas seguem então a ordem que deve ser, porque se cada um tiver virado para um canto seguindo uma coisa diferente, logo então a palavra de Deus não é o prumo, não é o parâmetro, né, para essa direção. Temos que entender aqui que a mulher vai ser submissa ao homem, que automaticamente é submisso ao Senhor. Amém? Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Isso está aqui também registrado lá em Gênesis capítulo 2, desde a criação. Isso aqui é um mandamento do Senhor, é a direção. E digo um pouquinho mais além ainda do que esse estudo, que é o primeiro ministério instituído pelo Senhor, que é a família. Por esta razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher. Então, o homem se une à mulher e ali forma-se, então, uma só carne, dando início a este ministério que é a família. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Claro para todos, edificante, espero eu, e oro para que o Senhor possa testificar cada uma dessas palavras no coração de vocês dentro da semana que continua e logo se finaliza. Amém? Neste momento, deixo aqui com vocês a palavra. Aquele que quiser compartilhar, que quiser falar algo a respeito deste ensino aqui, esteja livre, esteja à vontade, em nome de Jesus.